É bem comum escutar relatos de que quem é rico não vai para cadeia. Primeiramente, a advocacia agradece, tendo em vista que se quem é rico consegue contratar bons advogados, isso significa que a atuação do advogado no processo criminal, ela é bem vista. Só que vamos combater uma mensagem subliminar dentro desta conotação, no sentido de que se quem é rico consegue contratar um bom advogado, não necessariamente significa dizer que quem é pobre também não consiga contratar um bom advogado. Porque na precificação dos honorários do advogado criminalista, normalmente o advogado criminalista irá precificar os atos processuais que ele tomará no processo. Então, por exemplo, ele irá precificar o preço de uma diligência em uma delegacia de polícia, ele irá precificar o preço para a elaboração de uma resposta à acusação, o preço para a interposição de recursos, enfim, cada ato, normalmente, o advogado criminalista irá precificar e irá colocar um preço final. E dentro deste preço final, torna-se perfeitamente possível a negociação dos honorários do advogado criminalista. Além disso, é bem comum que o advogado criminalista também cobre um valor de manutenção do processo, um valor bem irrisório, tão somente para que a parte, que o réu, ele possua o advogado à disposição 24 horas por dia. No sentido de que, se ele quiser receber uma consulta, se ele quiser receber um mandamento processual, ele terá o advogado à sua inteira disposição. É uma taxa de administração módica que varia entre R$ 100 a R$ 200. É o preço que normalmente eu cobro para administrar os processos que eu tenho em mãos. Mas eu posso afirmar com certeza de que mesmo aquelas pessoas que estão eventualmente com dificuldades financeiras, elas têm sim condições de contratar um advogado criminalista. Eu digo por minha própria experiência, no sentido de que eu estou atuando para uma família em Araraquara que eles possuem condições bem precárias. E conseguimos acertar um valor, parcelamos o valor dos atos que eu tomaria neste processo. E mesmo uma pessoa com baixas condições financeiras, por assim dizer, em uma situação de vida precária, ela conseguiu contratar os serviços de um advogado criminalista. Então, existe também uma segunda questão no tocante ao que é pobre. O que é uma pessoa pobre? Às vezes a pessoa ela se considera pobre quando na verdade não é. Então, caso exista algum tipo de dúvida, procure um advogado criminalista. Mesmo que aparentemente o preço inicial dado pelo advogado criminalista aparente ser exagerado, negocie os valores, pois eu tenho certeza absoluta de que será bem possível a contratação de um bom advogado criminalista para a defesa dos seus interesses na área criminal. E recomendo inclusive que você contrate um advogado criminalista desde a fase do inquérito policial. Desde o inquérito policial até o final da sua demanda. E recomendo, inclusive, que você contrate um advogado criminalista na fase da execução da pena, para que você não tenha que perder tempo indo na defensoria pública, pegando filas e sendo atendido, na maioria das vezes, por algum estagiário. Então, em síntese, é bem possível a pessoa que é de baixa renda contratar um bom advogado criminalista para a defesa dos seus direitos. E não necessariamente quem é rico não vai para a cadeia, tendo em vista que não são somente as pessoas ricas, por assim dizer, que têm a condição de contratar um bom advogado criminalista. É certo que existem, inclusive, instituições que defendem os extremamente necessitados de forma totalmente gratuita. E aqui eu não estou me referindo à Defensoria Pública. Aqui, por exemplo, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ele fez uma espécie de convênio com a Defensoria Pública em que eles atenderiam as pessoas acusadas de homicídios dolosos, ou seja, eles fariam a defesa junto ao tribunal do júri de forma totalmente gratuita. E os membros do IDDD, os advogados membros do IDDD, eles são advogados extremamente qualificados. Então, este vídeo possui o intuito de justamente retirar este estigma da cabeça das pessoas, no sentido de que não necessariamente os ricos, somente os ricos,
terão condições de contratar bons advogados criminalistas.